Quinta-feira! Quinta-feira, dia de programa Vivência em Constelação Familiar. Às vezes eu faço pelo YouTube, às vezes eu faço pelo Instagram. Feito à mão entrou. Já coloquei aqui um mantra maravilhoso para espantar tudo que é de ruim, ficar só com o que é de bom. Gente, boa noite, boa noite. Samanta tá aí já. Boa noite, Samanta. Boa noite, Feito à mão. Feito à mão deve ser uma pessoa que trabalha com artesanato, deve fazer umas coisas lindas, maravilhosas. E vamos compartilhar então, né, Samanta? Vou chamar aqui o pessoal também. E aí, enquanto a Samanta avisa lá que eu já estou ao vivo, vamos curtindo aqui esse mantra maravilhoso, certo? Vamos lá, vamos firme. Avisando aqui o pessoal, viu, gente? Estou aqui chamando aqui, ó. Chamei um monte de gente já. Chegou aí a Marta Maria, a Maria Gene, a Vandisa. Chegou para cá também. Campus 31. Boa noite, gente. Boa noite. Olha, hoje eu não preparei uma pauta. Eu preparo uma pauta para vir para cá, né? Hoje eu não preparei porque hoje eu quero fazer uma sessão zona assim com vocês, né? Hoje eu vou aproveitar para fazer uma sessão zona com vocês, tá? Vou aguardar o pessoal chegar um pouco para cá. A Samanta tá avisando lá para os grupos e assim que a Samanta avisar lá, eu já vou entrar no tema com vocês. Acho que a Samanta já avisou. Já avisou, né, Samanta? Bom, então Samanta já avisou. Então o pessoal deve estar chegando para cá. Olha aí que chegou Juliana, Júlia, FD Vale, Ney Poli. Boa noite, querida. Bom, gente, então, olha que mantra maravilhoso, né? Boa noite, Libéria. Boa noite, Thaís. Olha a minha bacia de constelação lá. Tá lá a minha bacia de constelação. Muitas histórias transitam por ali. Bom, gente, então vamos bater um papo hoje que eu queria fazer uma sessão zona, né? Para começar, eu quero perguntar para vocês, né? Na sua vida hoje, o que mais está pegando, né? O que está trazendo sofrimento para você? É a vida financeira, relacionamento ou dinheiro? Escreva aí para mim, por favor. Que eu quero ver o que tá mais nessa sala e eu vou para esse tema, tá bom? Então, vou recapitular. Escreva para mim, né? Na sua vida hoje, o que tá pegando? O que tá trazendo mais sofrimento? Vida financeira? Vida de relacionamento, né? Relacionamento? Ou é saúde? Então escreva aí para mim, por favor. Enquanto isso, vou dando aqui uma boa noite, né? A Kátia tá aí. A Juju. A Relógio Brasil. Anice Zanqueta. Shows e Márcia. E a Mariluz. Boa noite, gente. E então, o que tá pegando na sua vida, né? O que tá trazendo sofrimento? Qual que é o momento de olhar, né? A Vandisa escreveu saúde, que mais? Quem mais? Relacionamento, Mariluz escreveu relacionamento. O que tá pegando na sua vida hoje? É dinheiro, saúde ou é relacionamento? Escreva para mim, por favor. Boa noite, Pimenta Dete. Pimenta Odete. A Ney, financeiro. A Relógio Brasil, relacionamento, feito à mão, relacionamento. Juliana, a Pimenta Odete, dinheiro. Tá. Entre dinheiro e relacionamento, né? O que tem mais? Deixa eu ver aqui, o que eu quero ver. Eu acho que tá pegando mais nessa sala hoje, nesse momento, é relacionamento.
Tá. Relacionamento, tá bom. Qual relacionamento vocês querem que eu fale? Relacionamento familiar, relacionamento social, com os amigos, né? No trabalho, ou relacionamento afetivo? Qual é o relacionamento que está trazendo sofrimento? Familiar, social ou afetivo? Escreva para mim aí, que eu quero saber qual que é que pega mais para eu pegar a linha, né? Relacionamento familiar, social, né? Eu sou uma pessoa que, né, briguei com meus amigos, não sei lá, né? Eu não me relaciono com pessoas. Ou é afetivo? Familiar, relacionamento familiar. Relacionamento familiar você fala com os filhos e o marido? Ou é com o pai, mãe e irmãos? Hein? Social, a Maria Gene falou que é social, relacionamento social lá, né? Driamara. Bom, vamos para o caminho aqui, familiar e os filhos e o marido. Os filhos e o marido é problema de relacionamento afetivo, tá, Mariluz? Um homem e uma mulher que se respeitam, os filhos ficam bem, né? A briga com os filhos é porque disputam os pais ou estão fora do seu lugar. Geralmente isso acontece porque se for o filho homem, né, em algum momento ele acaba querendo se tornar o marido perfeito para a mãe. Se for a mulher, a menina, a filha, ela entra em atrito com a mãe porque as duas disputam o pai. É muito louco, né? Essas coisas. Mas essa é uma dinâmica oculta, né, que acontece, tá? Então o caminho é esse, né? Esse homem com quem eu tenho filhos, né? E eu preciso me relacionar com ele de uma maneira que eu viva bem, né? Que eu possa ter novos relacionamentos afetivos e fique bem. E que eu fique bem com meus filhos e meus filhos fiquem bem para a vida, né? E aí são dois, na verdade são os três, né? Não tem o que fazer, a gente não tem como fugir. São as 3 leis do amor feridas, né? Então eu preciso sempre pautar nas 3 leis do amor. Os filhos não gostam do pai. Eles não gostam do pai porque ele não é um marido bom para minha mãe. Entendeu? Eles tomaram partido. Mariluz. Tomaram partido, né? Vou olhar apenas para minha mãe. Eu me lembro uma vez fazendo uma constelação para um senhor que tinha se separado e os filhos não falavam com ele. E na dinâmica da constelação era perfeito. Os filhos aí, eles todos de costa para o pai, olhando para a mãe, porque ela precisa mais. Por isso que às vezes eu venho aqui e falo, quem é a pessoa que tem que fazer constelação? É você. Sempre é você, né? Porque sempre quando a gente vê assistir uma constelação, vê um vídeo de constelação, a gente fica achando, nossa, fulano devia fazer a constelação, Beltrano devia fazer a constelação, nossa, na verdade é você. Sempre que você estiver bem, as pessoas ao seu redor ficam bem. É interessantíssimo isso, mas é verdade. Entendeu? Meus filhos precisam me cuidar. Eu sou frágil. Então eles não podem olhar para o pai. Eles não têm esse direito. Eles têm que olhar para mim. Entendeu? Essa é uma postura, né? Essa é uma postura. Essa é uma postura que vai repetir-se lá na frente. Como eles precisam olhar para você, em detrimento ao pai, os filhos serão a mesma coisa. Vai se repetir. Eu estava atendendo uma pessoa esses dias que ela tem uma mãe narcisista, né? E geralmente mães narcisistas, elas atacam a filha, né? Elas têm uma dificuldade de relacionamento com a filha e não com os filhos, né? Elas idolatram o homem e joga todo o lixo emocional na filha, né? Por quê? Porque tem uma raiva dela interna com ela mesma, né? E sem querer, sem nem perceber,
essa pessoa estava repetindo exatamente a mãe. Entendeu? E ela não conseguia ter totalmente as características narcisistas, porque ela tinha feito muito trabalho terapêutico e estava se cuidando. Mas ela ainda não conseguia aceitar essa mãe, né? Então, relacionar-se tem muito a ver com o pai também, né? O pai é que me leva para o mundo, né? Se eu ainda eu sou tão carente a ponto dos meus filhos terem que olhar para mim e eles não podem olhar para o pai porque a minha carência é tão grande, né? Eles precisam olhar para mim. Isso é uma dinâmica. Às vezes a pessoa fala: Sônia, eu jamais falei isso para os meus filhos. Não falou mesmo, mas a postura fala por si, né? Não é necessário falar, né? E aí então, nesse momento, né, em que a pessoa ela fala: nossa, gente, é mesmo, eu preciso me cuidar, né, para que os meus filhos possam ficar livres e cuidar da vida deles, porque eles estão olhando para mim, né, e eu preciso ficar bem, né, preciso dar o exemplo, né, e aí a pessoa falou: nossa, eu nunca veria isso, Sônia, se não fosse através da constelação, eu não conseguiria ver essa repetição, né? E até a gente colocou um post hoje, né? Tantas fichas que caem, né, depois de uma constelação. Mas vamos recapitular as leis do amor, que aí vai te ajudar nesses filhos que não gostam do pai. Não gostar do pai significa não gostar de mim, porque eu sou o pai. 50% da carga genética dele está em mim. Hoje também fiz uma constelação gemelar de uma pessoa que teve um pai deficiente. Deficiente físico e deficiente também, um pouquinho assim, né? Ele era extremamente agressivo, ele viveu na cadeira de roda, mas mesmo assim ele atacava as pessoas com faca, assim, e muito mal educado, gritava e maltratava os filhos apavorados o tempo inteiro. E aí na constelação gemelar tem um momento que você entrega, né? Você entrega tudo dos pais e tal. E tem um momento que você toma. E aí eu disse a ela: tome agora dele, né? O que você pode tomar dele para você levar com você para a vida? E ela ficou pensando e ela se lembrou de muita coisa. Da forma como ele, apesar de tudo e da deficiência, ele curtia estar vivo, sentia prazer em viver, né? Como ele tinha bom humor na maior parte do tempo. E foi vindo para ela, né? E ela falou: nossa, para mim é uma cura poder olhar para o meu pai dessa nova maneira. Então, nós temos uma tendência. Nós temos uma tendência terrível, né? E essa tendência, ela tem a ver com a nossa mente reptiliana. Então, vou explicar para vocês essa teoria que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco mais, né? Talvez essa explicação seja meio chata e você tenha vontade de sair da live. Não se preocupe, né? Mas para quem ficar e entender essa teoria, vai te ajudar muito, tá bom? Então, na época das cavernas, só sobrevivia quem se cuidava muito. É ou não é? Porque era muito inóspito viver na Terra. A qualquer momento você podia ser comido por um dinossauro. Há 200 mil anos mais ou menos, segundo a ciência, nós desenvolvemos o cérebro reptiliano. Se eu falar um pouquinho sobre os meus estudos sobre como a gente misturou o gene com seres de outros planetas, enfim, porque tem um vácuo, né? Na teoria da evolução tem um vácuo, né? Em que não se entende como é que a gente desceu da árvore, ficou de pé e já fez umas marretas, uns martelos. E as mulheres já começaram a fazer hortas e a caverna não pararam de ser nômades e começaram a criar animais, né? E foi muito rápido, assim, né? A evolução ficou um vácuo, né? Como é que o homem da caverna, o Neandertal, de repente se torna um homem ereto, né?
e começa a cair os pelos do corpo e tal. Dizem, né? Tem várias linhas, né? E eu gosto muito de... Sou muito curiosa, né? Que a gente misturou os genes aí com seres que já estavam mais evoluídos, né? Mas a gente pagou um preço por isso. E aí a gente evoluiu um pouco mais rápido. Mas há 200 mil anos, para que a gente sobrevivesse, nós desenvolvemos a mente reptiliana. E a mente reptiliana, para te manter vivo, já naquela época, fazia você se afastar daquilo que te dá, daquilo que é perigoso. Então a mente reptiliana, ela cria mecanismos que faz com que você fuja do que é perigoso, certo? Então essa bendita mente reptiliana, ela foi ótima e maravilhosa. Ela existe ainda, nós temos 3 cérebros. Ela tem o tamanho de uma amêndoa e ela está no nosso cérebro. E ela nos ajuda às vezes, né? A nós sobrevivermos ainda, tá? Só que a mente reptiliana, ela fazia você olhar para aquilo que era perigoso e se afastar e correr, né? Ela faz você ter 3 atitudes: atacar, né? Correr, né? Ou paralisar. São 3 atitudes que você vai ter em decorrência desses lapsos de sobrevivência da mente reptiliana. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagine você lá na época das cavernas, caçando dinossauro, junto com teu amigo. Faz de conta que é o Ping e o Pong. O Ping e o Pong, você é o Pong. E aí tem o Ping. Certo? O Ping é o seguinte do Ping. O Ping é boa vida, feliz, ele anda saltitante pela floresta. Quando ele vê uma flor, uma fruta, assim, ele come a fruta, ele nem tem medo se é venenoso, né? Ele vai para terras distantes, ele não tem medo de desbravar, né? Você entendeu? O Pong, outra coisa também, quando ele vê um dinossauro, ele acha bonito, né? O Ping, ele acha bonito o dinossauro, ele fala, ai, que dinossauro bonito, ele vai lá perto, né? O Pong não. O Pong, ele faz o seguinte, quando ele vê um dinossauro, ele esconde no mais fundo da caverna. Quando ele vê uma fruta que ele nunca comeu e que ele fica olhando ver se os outros não vão morrer, ele não come não. O Pong, mal-humorado, na dele, só observando, não fica cantando, se distraindo, não. Agora eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Quem vocês acham que sobreviveu mais? Os Pings ou os Pongs? Vou fazer a pergunta de novo. Quem vocês acham que sobreviveu mais? Os Pings ou os Pongs? Os Pings, né, que, nossa, iam lá, se aventuravam, né? Ou o Pong, na dele, observando, correndo para o fundo da caverna. Quem vocês acham que sobreviveu? Quando vocês escrevam aí, eu vou ler aqui o que a Antunes escreveu. Eu vi que chegou um monte de gente, vou dar uma boa noite aqui. Queria que vocês escrevessem. Quem que vocês acham que sobreviveu a esse perigo na época das cavernas? O Ping, todo saltitante, feliz, distraído? Ou o Pong? Boa noite, Carmen, Sueli, Sara Lígia, lá de Algeria. Não, ela escreveu com alegria, gratidão. Boa noite, Deb Salencar, Greg, e vou ler o que a Antunes escreveu. Gente, o que vocês acham? Quem que sobreviveu, o Ping ou o Pong? Como eu posso ajudar meu pai a se organizar? Ele é um acumulador de tudo que ele acha na rua. Ele fez todos limpeza, com 3 dias está do mesmo jeito. Muita sujeira, muita bagunça, de todo tipo de objeto. Antunes, primeira coisa que você deve fazer é fazer um cuidado com você, tá? Ele precisa de tratamento, né? Mas você também, tá? Porque o fato de eu julgar esse homem, não querer que ele seja desse jeito, ver um monte de defeito nele, não vai me ajudar. Meus pais também são meio acumuladores. Há um tempo atrás, eu reformei toda a casa dos meus pais, joguei um monte de coisa fora.
e dei tudo novo. Eu nem fico reparando mais. Eu fiquei doido uma época. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi deixar meus pais ser aliens do jeito que eles querem. Tá? Mas tem coisa que é excesso, né? Tem coisa que ultrapassa, né, um limite. Mas, sinceramente, faça uma constelação para você. Tá? Porque às vezes ele acumula coisas físicas lá na casa dele. Passa na rua, tudo que ele vê ele leva. E você acumula dor, acumula a energia dele, acumula, sabe, pesado. Então, vamos fazer o seguinte, destralha você e você pode fazer uma constelação representando ele que vai ajudá-lo a procurar um tratamento, a se acalmar. Comece por você, tá bom? Ah, foi o Ping, né, que sobreviveu, né? Porque o Pong quem que sobreviveu foi o Pong que sobreviveu, né? O Ping não sobreviveu porque quando ele tava cantando na floresta, o dinossauro já comeu logo ele, né? Deu pra vocês entenderem? Não sei, vamos ver se vocês entenderem. O Ping, todo feliz, saltitante, comendo as frutas venenosas da floresta, foi comido por um dinossauro rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos fruto dos covardes. O gene que sobreviveu foi o gene do Pong, do que fica escondido dentro da caverna, com medo, receoso, perigo, 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 perigo. E por conta desse gene bendito que nós temos, lá da época das cavernas, né? E o que a gente faz? A gente tem esse bendito alarme na nossa cabeça, perigo, perigo, perigo. É muito comum, olha lá, instinto de preservação, exatamente. É muito comum você estar numa estrada e ter um acidente. Aí para tudo. Nós somos descendentes dos covardes. Viu, Sueli? Você está andando numa via lá. Daí tem um acidente. Para tudo. Tá tudo bem. Aí o povo todo olhando, agoniado. Vai todo mundo lá com o celular na mão, fotografar e ficar vendo lá. Mas nós gostamos de ver isso? Por que nós vemos isso? Sabe por que nós vemos isso? É impossível, a gente quer não olhar. Mas aí parece que a cabeça da gente faz assim, ó. Sabe por quê? Porque nós temos que olhar para o perigo para a gente se afastar dele. Olha que perigo, eu preciso me cuidar. Nossa, olha, teve um acidente, eu vou me... Então, fica todo mundo agoniado olhando para o perigo. Porque é perigoso, é perigoso. Sabe o que esse gene faz com a gente? Ele faz você pegar a tua história. Olha que merda. Desculpe falar isso. Você tem uma infância. Às vezes a sua mãe é narcisista mesmo. Só que ninguém é narcisista 24 horas. Mas você pega só a parte ruim dela. E grava na tua cabeça. Essa moça que falou, meus filhos não gostam do pai. Por quê? Porque o pai não é o bom pai. Não é o pai certo. Ele foi um mau marido. Às vezes foi um mau marido. Mas ele foi um bom pai, sabia? Ué, ele deu 50% da carga genética. Ele foi um maravilhoso pai. Se não fosse ele, os filhos não nasciam. Os filhos nem existiam. Olha que verdade, né? Que ingratidão, né? Ai, não gosto do meu pai. Ué, se não fosse teu pai, você não tinha nem nascido. E que merda é essa? Como é que você não gosta de você, então, não é? Ah, não, mas você não tá entendendo. Eu nasci, meu pai não me deu nada. Bom, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas voltando à história do ping-pong, nós temos uma mania, por conta desse gene covarde, de olhar só as coisas ruins dos outros. Só o defeito. Daí eu pego aquele casamento que eu tive de 12 anos, que eu tive 3 filhos, por exemplo, e eu sei contar tudo de ruim que aquele cara fez comigo. Mas eu não consigo mais me lembrar de nada de bom que nós vivemos. Ninguém é 24 horas ruim. E hoje, eu fazendo a constelação gemelar, quando a moça olhou e falou, nossa, eu posso pegar isso. Ah, meu pai tem coisa boa. Até ela se surpreendeu, ficou feliz. Eu tenho certeza que se você calar a boca do Pong, desse gene, da sua cérebro de sobrevivência,
Você pode dizer assim pro teu gene de sobrevivência: querido Pong, vou agora escutar um pouco o ping, vou cantar, vou comer as frutas venenosas, vou saltitante por aí. Você sabe por quê? Porque eu não vivo mais na época das cavernas. Eu não tenho mais por que ficar brigando com ninguém. Não preciso mais, eu já cresci. Não sou mais criança. Meu pai e minha mãe não vão me bater. Eu posso me cuidar sozinho, sozinha. Eu posso trabalhar, ter o meu dinheiro. As frutas vêm pra mim, eu lavo. E como? Eu sei que eu não vou morrer. Você entendeu? Eu posso olhar para as coisas boas da vida, porque o momento é bom, o momento da humanidade. Né? É claro, né, que a gente precisa melhorar muito a nossa mente, né? Porque, enfim, a gente é muito egoísta, a gente pensa muito no individual. Esses dias, conversando com uma pessoa que não quer se vacinar. Isso é um egoísmo terrível, né? Não quer. Bem, isso a tua vida não é mais importante que a vida de todo mundo. Então, quando a gente recicla o lixo, eu estou dando importância para a vida do todo. E nós somos o todo. Tem um vídeo que chama Egg, que outro dia já prometi que eu ia traduzir, mas eu traduzi, não ficou bom, mas eu vou traduzir de novo. Em que é muito simples de você entender. Nós somos todo mundo e todo mundo somos nós. Então, quando você, por exemplo, fala que não quer se vacinar, você não está pensando em todo mundo, mas você esqueceu que você é todo mundo. No budismo, as pessoas gostam de perguntar: Sônia, como é que é pós-morte no budismo, né? É assim, existe o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo e o microcosmo estão interligados. Quem é o microcosmo? Sou eu sou um pequeno universo. Né? Então faz até alguns parâmetros, né? A minha pele seria as terras, o pelo, o cabelo seriam as árvores, o sangue seriam os rios, os olhos, o dia e a noite, inclusive as conjunções ósseas, né, das certinhas as estações do ano, os dias do ano e tudo mais. Bom, e o microcosmo tem pessoas, tem mundos dentro de mim, né? As bactérias, tem muita coisa que vive, né, dentro de mim, né? Enfim, quando o meu corpo físico parar, eu vou fundir-me ao universo novamente, ao todo. E às vezes eu fico lendo aquelas experiências de EQM e eles falam dessa sensação. Como se você agora pertencesse. É mais ou menos assim, olha. Eu pertenço a tudo, eu sou tudo, mas eu tenho a minha individualidade ao mesmo tempo. Então eu sou uno ao todo. Então quando eu faço coisas muito egoístas, eu estou esquecendo do todo. Né? É aquele que se esconde na caverna, sobrevivência. A gente precisa sair um pouquinho. Então meu pai, minha mãe não foi todo ruim. Ninguém é. Aliás, Bert Hellinger, ele foi muito assim sábio. Ele diz o seguinte: toda vez que a pessoa fala assim, todo mundo, ninguém, sabe? Você já viu gente falar assim? Nenhum homem presta, né? Todo mundo é vagabundo. É a criança falando. É a criança. É uma criança ferida. Essa conversa do todo mundo, sabe, amplo demais, isso é uma criança ferida falando. Precisa ser cuidada, né? Bom, então, minha amiga que tinha escrito a respeito do pai dos filhos, você vai amar o pai que está dentro dos seus filhos. Quando você consegue fazer isso, os filhos ficam libertos para amar o pai também. Uma frase que você pode dizer a seus filhos para ajudá-los é: um dia eu amei o seu pai. Você sabe por quê? Porque você amou. Vocês foram feitos com amor. Nós nos amamos. Um dia eu amei o seu pai. E quando você fala isso para o teu filho, um dia eu amei o seu pai, o seu filho, aqui dentro do peito dele, porque é assim, amar os pais, quando você fala, eles não gostam do pai, não é possível não gostar do pai, da mãe.
É impossível, tá? Quando nós nascemos, nasce junto com nós o amor incondicional aos pais. A gata espirrou aqui. Ô, fia. Nasce junto com nós. Que isso, fia? Tá tossindo aí? Nasce junto com nós um amor incondicional aos pais. Incondicional. O que significa incondicional? Significa sem condição. Significa que eu não vou pôr condição. Ah, meu pai é chato. Ah, eu amo. Por que eu amo? Porque eu não tenho condição para amá-lo. Eu amo meu pai e minha mãe incondicionalmente. Não existe condição para amá-lo, meu pai e minha mãe. Não tem como. Eu simplesmente amo. Né? Ah, minha mãe é narcisista. Eu amo. Pronto. Não tem o que fazer. Mas nós, com o nosso PONG, a nossa mente reptiliana, e a gente também, quando nasce, a nossa mente é uma taça aberta. Até os 7 anos, tudo que bota aqui fica. Aí fica a mãe na cabeça, né? Muitas vezes. Porque teu pai não presta, porque teu pai é isso, porque teu pai é aquilo, né? E a criança tem que tomar partido logo cedo já. E ela fala, eu não posso amar meu pai. Puxa vida, meu pai é um pai errado, né? Eu não posso amar meu pai. Veja, meu pai bateu na minha mãe, meu pai é grosso cavalo, meu pai, sei lá, meu pai nem sei quem é meu pai. E me disseram, me ensinaram que eu não devo amar meu pai. Então eu pego o amor do meu pai, dou um nó nas minhas vias de amor, porque a gente tem um monte, né, de correntes energéticas. Então eu pego a corrente do amor que vai passando aqui, dou um nó e jogo no peito. E vou segurando. Ai, eu odeio meu pai, não gosto do meu pai. Ai, credo meu pai. Ai, não respeito meu pai. Ai, eu gosto só da minha mãe. Mas tem dia que eu não gosto nem da minha mãe também. Já tô com raiva da minha mãe, porque minha mãe... E é muito comum, viu? Esses filhos que não gostam do pai, porque o pai isso, o pai fez aquilo outro com a mãe. Chega um dia que eles pegam a raiva da mãe também. Eles ficam com o saco cheio da mãe. Por quê? Porque a minha mãe me fez ter raiva do meu pai. E dentro da pessoa, a pessoa sabe disso. E aí é uma loucura, tá sofrendo, né? Enfim, as pessoas que mais eu preciso amar, porque é incondicional, eu não posso, né? E aquilo vai doendo. Aí eu fico com 40 anos de idade, todo ferrado, cheio de dor na coluna. Não consigo ter minha família, tem um monte de problema financeiro e tal. Aí eu procuro uma ajuda, né? Homem, para procurar ajuda, tem que doer muito. Mulher, nas crises dos 40, já tá procurando. E a mulher vem, ou o homem, né, vem me procurar. E aí a gente faz uma constelação. E pela primeira vez, a pessoa pode amar o pai. E aí é um alívio tão grande. Faz puf. Nossa. Meu pai tá na cadeia, um assassino, eu posso amar ele? Pode. Ai, que alívio. Ficou a vida inteira odiando, tentando odiar, porque é impossível. Só se machucando à toa. Então, minha amiga, eu até me esqueci o nome de quem escreveu, que os meus filhos não gostam do pai. Diga um a um. Um dia eu amei seu pai. Porque quando você falar isso, eles vão dizer, ai, que alívio. Se a minha mãe amou, eu também posso amar. Os filhos vão ao pai com a bênção da mãe. E a maior causa dos problemas de relacionamento, sejam eles de relacionamento de amigos, sejam eles de relacionamento do trabalho, sejam eles relacionamentos familiares, sejam eles de relacionamentos amorosos, é porque eu não aceito meu pai. E ao não aceitar meu pai, eu não aceito a mim mesma. A doença do AVC, né? Como eu não aceito metade de mim, aí vem o AVC, né? Eu já constelei vários AVCs, sempre vem lá esse pai que eu não aceito, esse pai errado, né? Ele não é um pai errado, ele é o pai mais certo do mundo, é o seu. Né? Naquele momento da concepção, ele foi a chave que abriu a porta para você entrar, né? E deu a vida. E é o que você precisa, né? Agora é com você. Você não é mais bebê. Você já nasceu, já te criaram. Ah, mas eu fui criada num orfanato. Já passou. Você já cresceu. Olha, meu pai me deu a vida e ainda pessoas me criaram, né? Esses dias também eu estava atendendo uma moça que teve um aborto. E ela se sentia muito culpada por ter feito aquele aborto. Engraçado. Para mim era uma perfeita menina o aborto dela.
E a gente ali dando um lugar para aquele aborto, né, maravilhoso e tal. E aí ela me falou assim: Sônia, eu não consigo aceitar minha mãe como ela é. Aí eu falei com ela assim: mas você nasceu. Sua mãe permitiu que você se gestasse dentro dela aos 9 meses. Ela não te abortou? Ah, mas a minha mãe isso, minha mãe aquilo. Aí quando a gente estava na energia de dar lugar à criança, eu pedi que ela pegasse no colo, né? E aí quando ela pegou, assim, né, espiritualmente, para pôr no coração, né, dar um lugar para o aborto que ela havia feito, ela falou assim: ai, Deus precisa me perdoar. Eu falei: não, isso não tem a ver com perdão e nem com Deus. Você apenas deu um lugar para ela agora, né? Porque às vezes essas palavras, elas vêm muito carregadas de pecado, né? Então não é hora de pecado agora. Isso não serve para nada, né? Às vezes as religiões vendem muito o pecado. Aí mantém a pessoa sofrendo. Não é agora, não é a hora. Apenas entenda, disse a ela, que a sua mãe permitiu que você gestasse. E foi isso que a tua filha veio te ensinar. A importância de uma gestação inteira, com todos os problemas. Porque com certeza ela tinha problema com o marido, tinha um monte de problema. Mas ela segurou e teve você. E mesmo que ela não tenha sido uma boa mãe, você pôde nascer. A tua filha não. E é isso que a tua filha veio te ensinar. E aí ali ela teve uma grande abertura, uma grande ficha que caiu, né? Igual a gente colocou no post hoje, as fichas que caem. E é naquele momento ela pôde se conectar com a mãe real dela, a mãe espiritual dela. E aí naquele momento a filha teve um lugar. E ficou tudo maravilhoso. Então, o pai certo dos teus filhos, diga a eles: um dia eu amei seu pai. Vai ajudar muito eles a poderem ir para o pai. E vai se cuidar, minha amiga. Vai se cuidar. Faça uma constelação para que você se liberte também das suas carências, das suas questões, sabe? Para que você possa olhar para frente, né? Então, eu agora dei um lugar para tudo que passou, e tomei a vida fortemente aqui, agora eu vou olhar para frente. Aí seus filhos vão poder olhar também. Porque nesse momento, olhar para o meu pai seria injusto com a minha mãe. Tomou partido. E quando você ficar bem, isso é uma postura. Eu vou falar de novo. Isso é uma postura, né? E quando você ficar bem com essa postura, né, nova, tudo flui. Tudo flui, tudo flui, tudo flui. Então, quando uma mãe vem falar para mim que ela tá com problema com os filhos, não é com os filhos. É que eles estão tentando sacrificar-se por ela. Eles estão tentando salvá-la. E quando você diz: não precisa me salvar, tô bem, ó. Aí eles podem ir agora. Pro mundo, pra vida, né? Maravilhoso. Tá bom, gente? Falei demais hoje, né? Espero ter respondido, né? O que vocês falaram. Eu tinha alguém que escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. A Sueli: Sônia, minha mãe passava pra gente muito medo. Até hoje eu não consigo dirigir carro, tenho muito medo. Então, Sueli, faça uma constelação para devolver o medo para tua mãe. E é engraçado, porque às vezes a gente faz uma constelação e diz: ai, Sônia, quer dizer que eu posso devolver o medo para minha mãe? Pode. Mas adivinha o que acontece quando você devolve medo para sua mãe? Ela devolve para quem é de direito. Porque também não é dela. E assim tudo vai se encaixando. Então, quando você faz uma constelação, é bom para você, para as gerações passadas e para as que vieram, as que vão vir. Porque se equilibra, né? O medo não é importante? O medo é importante também, tudo é importante. Nós estamos aqui nessa terra, quando a gente vem para essa terra, a mãe é o portal. A mãe é o grande portal. O pai é a chave da portal. Né? E a gente precisa entender isso, porque se o pai não abre o portal e a mãe não é o portal, eu não estava aqui. Então eu tô aqui, então só por isso gratidão meu pai e minha mãe. Certo?
Porque meu pai e minha mãe me ensinou o que fazer, o que não fazer muitas vezes. É perfeito, tudo ótimo. Bom, então eu adentro esse portal, né, com essa chave, eu abro e venho para cá, nessa roupa de astronauta. Então, isso aqui é uma roupa de astronauta, né? Somos tudo extraterrestre. Essa é a nossa roupa de astronauta. Pra gente poder respirar, enfim, estamos na roupa de astronauta, né? E aí a gente aqui nessa roupa de astronauta, né? A gente tem experiências, sensações, a gente vive muitas sensações. Por exemplo, por que eu nasci numa mãe narcisista que não pode me dar amor? Porque era uma experiência. O corpo humano, ele é fantástico. Se uma pessoa fica cega, ela desenvolve outros sentidos. Uma pessoa cega, ela sente o cheiro mais do que nós que enxergamos. Uma pessoa cega, ela ouve muito mais do que nós ouvimos. Vocês sabiam disso? O paladar da pessoa cega, o tato, ela lê, ela vê com a ponta dos dedos. Vocês sabiam disso? Como é que ela desenvolveu isso? Porque ela não tem a visão. Agora veja. Uma pessoa que nasce numa mãe que não pode dar amor, ela desenvolve muito amor. Então aquilo que faltou para você, na verdade é sua força. Aquilo que faltou para você é a sua força. Entendeu? Então, meu pai não pôde me dar um carro. A menina falou, meu pai não tenho medo de dirigir, porque me ensinaram a dirigir, sei lá, me punharam medo. Essa é minha força. De alguma maneira, fazendo isso, você desenvolveu outra coisa. Então, a minha força está exatamente naquilo que eu não pude ter. Então, por que eu decidi nascer numa mãe narcisista? Porque nós escolhemos os pais para nascer. Porque eu preciso melhorar minha autoestima e desenvolver o meu auto-amor. Mas será que em outra vida, em outra existência, eu fui muito amada e não valorizei? Pode ser, é uma teoria. Eu gosto dessa teoria, às vezes eu não gosto. Eu prefiro achar que nós somos tão aventureiros nessa terra que a gente quer viver experiências. Eu digo, eu nunca nasci de uma mãe narcisista, agora eu quero. Ou por missão mesmo. Eu digo, nossa, já nasci nessa família tantas vezes e eu sempre me esqueço. Mas dessa vez eu vou me lembrar. Eu vou fazer diferente e vou fazer um equilíbrio na minha família. Então eu gosto muito do senso de missão e do senso de experiências, de aventuras. Então eu estava lá no meu astral, e o que eu era nesse momento? Eu não era homem nem mulher, eu apenas era, né? E vem o porteiro lá do astral, que é o cara que se organiza para fazer o povo nascer. E ele fala assim, e vai ter uma oportunidade aí de você nascer. E você ficou doida para nascer, porque você quer muito nascer, né? No budismo fala que a vida humana ela é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que é muito difícil você nascer como ser humano. É assim, é muito precioso, né? Então você ficou doido para nascer, falou, nossa, eu quero. Daí o porteiro do astral falou, a Diana, a princesa Diana, com o príncipe Charles, vão fazer amor daqui a pouquinho, ela vai engravidar. Mas vai ter um outro casal também, o pai é bêbado, precisa ver, pobre, um horror. Você vai comer fubá com couve quando é criança. Violento, a mãe narcisista, um horror. E você fala, eu quero ir para esse casal aí, da mãe narcisista e o pai bêbado mesmo, comer fubá com couve, isso aí que eu quero. E o porteiro fala, né, pra você, ele fala, mas por que você quer nascer? Você não quer nascer da princesa lá? Não, eu já nasci de muita princesa, já tive essa experiência de princesa aí. Não, agora eu quero essa daí. Ou senão você fala, não, eu já fui nessa família, já tive nessa família. E agora eu vou para fazer diferente, eu vou para equilibrar esse clã familiar, eu vou nesse senso de missão. Porque das outras vezes eu não me lembrava.
Mas dessa vez eu vou me lembrar. E talvez hoje você esteja se lembrando da sua missão, do porquê você nasceu nessa família. Porque você está aqui numa live, no Instagram, me ouvindo falar sobre isso. Não há nada por acaso. Quem procura constelação tem missão. Existem tantas terapias no mundo que você pode fazer só para você. Mas você está procurando uma terapia, uma filosofia, enfim, que quando você mexer, vai mexer na sua estrutura familiar. Você vai fazer para todo mundo. Então, poxa vida, por quê? Isso é senso de missão. Você entendeu? Você podia fazer uma outra terapia que é só para você. Não, isso aqui é constelação, que vai mexer no eixo, né? No clã familiar. Então é missão, sim, tá? E exatamente por isso você nasceu desse homem, dessa mulher, né? E isso é maravilhoso. E eu quero experimentar isso, né? Então eu sinto medo? Posso sentir medo. Qual que é o problema de sentir medo? Né? Eu posso experimentar sentir o medo, mas tudo tem uma linha. E ao ultrapassar essa linha, que me causa o sofrimento, é um alerta que esse tanto de medo está me atrapalhando a ser mais, a poder viver melhor. Então eu procuro a terapia. Vocês estão entendendo? Então não é que eu vou eliminar o medo, mas é que agora eu consigo olhar para o medo com equilíbrio. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ah lá, Mariluz, que tem um nome bonito, que chama Mariluz. Então, Mariluz, aproveita que seu nome é Mariluz e manda luz para os seus filhos. Diga, vocês nasceram por amor. Vocês nasceram um casal que se amava. Nós fizemos amor para vocês nascerem. Vocês não foram feitos com ódio. E eu amo o pai que há em vocês. Pronto. Fazendo arte, escreveu assim: Sônia, eu tenho um conhecido que tem um péssimo relacionamento com os pais. E assistindo você agora, eu me lembrei dele. Ele diz ter passado muita fome enquanto o pai juntava dinheiro para construir Constelação Caminho. É uma ingratidão, né? Porque assim, isso a criança, ela tem 3 palavras, né? O julgar, o salvar e o sacrificar. Ele está no julgamento, né? Porque a gente acha que a gente faria diferente. É mentira, às vezes fazendo igual. Pergunta pro filho dele. E aí, seu pai tá te levando comer no restaurante todo dia, tá dando você de bom ou melhor, ou ele tá guardando dinheiro para construir? Ou ele tá pensando nele? Porque ele não tá pensando nele. Construir uma casa em outras épocas era uma questão de honra, né? Hoje em dia tá mudando muito, mas a geração dos nossos pais, quem não tinha casa era uma questão de honra, né? Era muito triste você passar pela vida e não ter uma casa. Inclusive, até aquele livro do Napoleão Hill, né, A Lei do Triunfo, fala sobre isso, né? Que todo homem deveria ter uma casa para ele descansar. Só que agora isso mudou. Por que mudou? Porque hoje a gente tem rodinha nas pernas, então você nem quer ter casa mais. Você quer morar um pouco num lugar, um pouco no outro, porque você aluga, mora um pouco no... Você entendeu? Então hoje a gente já não... Principalmente as gerações que estão vindo, eles querem cada vez ter menos coisa. Porque quando você tem algo, aquele algo te tem. Então, você tem um carro, o carro tem você também. Porque você tem que cuidar, você tem que ter garagem, você tem que isso, você tem que aquilo. Então às vezes fala, não quero mais carro, eu quero ter Uber agora. Ou sei lá, quero andar. Então você tem uma casa, você tem que cuidar, você tem que ter IPTU, você entendeu? Então às vezes a pessoa fala, não, eu não quero. Então as novas gerações já não estão mais assim com esse apego de ter, né? Mas a geração passada era caso de honra. Então o pai dele estava fazendo certo. Só que ele julga. Ao invés de dizer, puxa vida, meu pai estava certo. Será que eu iria fazer diferente? Talvez não. Ah, mas eu acho que eu deveria fazer diferente. Então faça daqui para frente. O que adianta eu julgar? Né? O que adianta eu julgar? Ao invés de eu ter gratidão por esse pai que me deu a vida. E outra coisa, por eu não ter tido muito o que comer na minha infância, hoje eu degusto. Hoje quando eu como uma coisa, eu como babando, né? Eu adoro. Agora, se eu tive uma família que me tuchou de comida, pode ser que hoje eu seja um nojo. Tudo é uma frescura, não como nada.
Ai, para comer nossa, né? Reclama de tudo. Então, até aquilo que nós não tivemos é uma bênção. Você entendeu? Gente, vou encerrar, que já estouramos o horário aí, né? Vera Lúcia, Daniele, Wellington Mendonça, meu amigo, ó, tá por aí. Karina, Preta Lingerie, será que eu li certo? Preta Lingerie, ó, é isso? Preta Lingerie? E a Cirlei, e a Sueli, pura verdade, os jovens não têm mais interesse em automóveis, imóveis, querem viajar, a nova geração, né, Sueli? E outra, nós temos que respeitar a nova geração. E eles respeitam a geração que veio antes, não tem que... Uma geração e outra, não tem que estar se entroncando. A menina estava falando, ai, meu pai é acumulador. Isso também tem a ver com as pessoas que sofreram muito. Passaram pela guerra, viveram miséria. E eles passam na rua e vê uma latinha e falam, gente, eu vou vender essa latinha, porque isso é dinheiro, não pode estar jogado na rua. Eles não sabem, eles olham pra gente e falam, eles não sabem o que é isso. Porque hoje, eu, por exemplo, moro do lado do mercado. E eu precisava ter feito compra essa semana, mas como eu moro do lado do mercado, ao invés de eu fazer compra, eu fui comprando picado. Mas isso é o quê? Isso é um cômodo. É cômodo. Você vai lá e tem no mercado. Mas houve época que não tinha. A pessoa ficava numa fila e só podia comprar um pouquinho. Vocês sabiam disso? Então, como é que eu vou julgar uma pessoa que passa na rua e vê, sei lá, uma pessoa colocou na rua um lixo lá, uma cadeira, né? E aí a pessoa passa e vê aquela cadeira perfeita. Ela fala, eu vou levar para mim. E a filha fica louca. Pai, o senhor já tem cadeira na sua casa? Por que o senhor vai levar a cadeira? O senhor tá doido? Ah, meu pai é acumulador. Não. Ele passou pela guerra. Ele ficou na fila para comprar 1 quilo de feijão. Ele acha um absurdo uma pessoa jogar uma cadeira perfeita. E se a gente for pensar no lado ecológico, ele não está errado. Mas o que a gente faz? A gente julga, né? A gente critica, ao invés de, às vezes, parar um pouquinho, respirar e falar, pai, sua geração não foi fácil. A minha é diferente, e a que vim depois vai ser mais ainda. E as próximas gerações vão ter que lidar com muito problema, principalmente na questão do meio ambiente, né? E vai fazer parte do momento deles. Agora nós estamos no meio, assim, né? Nós estamos num momento de transição planetária fantástico. Nós estamos num momento que a informação vem para nós com muita facilidade. A internet dá a possibilidade de a gente se conectar com pessoas maravilhosas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem condição de abrir a nossa mente, ver esse monte de ferramenta fantástica para que possa nos ajudar a viver melhor. E por que acontece isso? Para que a gente possa preparar os próximos, fazer eles entenderem muita coisa que nós não entendemos, né? E, gente, eu acho que nós estamos no melhor momento. Precisamos aproveitar muito esse período da humanidade. Certo? Falei demais, né? Falei demais, mas foi bom. Não atendi ninguém hoje. Coloquei aqui o mantra só para eu lembrar que eu tenho que encerrar. Há 1 hora falando com vocês. Olha lá. A Preta dizendo que ela mudou o pensamento, quer ter asa e não raízes, né? A Sueli falou que às vezes ela vê uma coisa lá no lixo, ela não aguenta, ela pega, ela lava e ela doa, ou, né, enfim, né? E às vezes a gente está aqui julgando, né, as pessoas que passaram pela guerra, né? Passaram pela guerra. E eu julguei também muito, né? E hoje eu prefiro viver leve, sabe? Não julgo mais meus pais, aceito o jeito que são. Eu já falei isso, né? Meu pai não gosta muito de tomar banho, então eu aceito até o cheirinho dele, tá tudo bem. Excelente live, gratidão. E cada vez mais a gente vai deixando com o outro. Entendam, tem muito mais, muito mais, muito mais por trás desse mera imagem que a gente vê. Tem muito mais do que o bem material que você vê. Nós somos seres de luz. Nós estamos vivendo uma experiência na Terra dentro da nossa roupa de astronauta.
E a gente vai experimentar e procurar viver melhor possível, experimentar sensações, até sabe aquela conta que tem para pagar e você está magoada porque você não sabe como é que vai fazer para pagar. Então experimente. Isso é uma forma de meditar, sabia disso? Isso também é uma forma de meditação, quando eu experimento, né? O Buda dizia que os sofrimentos mundanos são iluminação. Então que eu me ilumine a partir dessas dificuldades que a gente tem, dos desafios, dos obstáculos, né? Porque isso me faz ficar ainda melhor. Bom, Samantha colocou o telefone aí, 11934720974, para quem quiser agendar constelação familiar e junto comigo adentrar as memórias no teu campo familiar, as memórias da tua família, né? Que é tão sagrado, tão lindo, tão maravilhoso, mas a gente vai junto e vai ser muito bonito. Tá bom? Entre em contato com a Samantha e agenda a sua constelação. Quero desejar, assim, uma noite maravilhosa, que você encontre as pessoas certas, atraia as oportunidades e entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito divino! Beijo no coração, gente! Tchau, tchau! Gratidão, gratidão! Seda